No vídeo de hoje vamos falar sobre o caso do Rodrigo Garro, o que eu acho, o que eu penso de tudo que está acontecendo, sobre o Fagner ter saído do Corinthians, ido para o Cruzeiro e na primeira oportunidade que teve está usando uma chuteira verde. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Olha a vinheta. Olá pessoas, eu sou o Johnny, sejam bem-vindos. Esse aqui é um canal de Tebora, é um canal que fala de futebol. Obviamente eu sou corintiano, vou falar um pouco mais do Corinthians. Então, se você quiser acompanhar notícias, comentários, pitacos e análises a respeito dos jogos do Corinthians e de outras partidas que eu vou trazer aqui para vocês, se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para ajudar, principalmente nesse início de canal. Um canal novo, um canal que eu estou começando. Cada curtida, cada compartilhamento e cada comentário acaba valendo muito a pena. Também deixe nos comentários sugestões de temas. Prometo a vocês, assim que possível, farei lives de pós-jogo para tratar sobre assuntos também referentes ao Corinthians. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro aí que infelizmente se envolveu num acidente com uma vítima fatal na última sexta-feira, né, na madrugada de sexta para sábado. Ele acabou se envolvendo num acidente e infelizmente uma pessoa veio a falecer. Não estou aqui para julgar, obviamente a questão do Garro ter ingerido um pouco de bebida alcoólica. Também não estou aqui para julgar o fato de possivelmente, né, o condutor da moto estava sem capacete, estava transportando coisas ilegais. A questão é que uma vida foi perdida e isso é o principal problema de toda essa situação. A gente tem que sair um pouquinho da esfera do futebol e ir um pouco mais para a esfera pessoal, né? Independente da situação que tenha acontecido, de quem estava certo e quem estava errado, uma pessoa acabou falecendo. E se colocando um pouquinho no lugar, né, de uma pessoa que já passou por isso, não é fácil você ter uma pessoa da sua família e essa pessoa volta-se em vida para casa, mesmo que ela tivesse fazendo seja lá o que ela estava. Então, eu gostaria que tanto os torcedores corintianos, quanto principalmente os torcedores de outras equipes, que eu tô vendo um monte de piadinha, gente fazendo montagem de pessoas jogando jogos, talvez até de caminhão, de carro, e atropelando pessoas de moto, falando assim, olha o Rodrigo Garro aqui, pô, desnecessário, galera, desnecessário. Primeiro porque não é a família de vocês que tá sofrendo, e segundo, o Garro eventualmente pode não ter culpa sozinho nessa situação, obviamente um pouco de culpa ele tem, mas ele pode não ter uma culpa sozinha, como está sendo apontado para ele. Não é fácil você sair de casa sabendo que você matou uma pessoa sem querer. Então, a gente pede respeito, a gente pede para um pouco de cuidado ao falar dessa situação. A gente sabe que a internet é meio que uma terra de ninguém, o povo não tá nem aí. Inclusive, podem haver comentários aqui no meu vídeo falando a respeito disso e falando de uma maneira pejorativa, mas eu gostaria que a galera que comentasse nesses vídeos tivesse um pouquinho de tato ao falar sobre isso, até porque também eu posso só banir. Esse canal aqui, ele é uma ditadura, quem manda no canal sou eu, então se eu quiser excluir teu comentário porque você foi babaquinha, saiba por que foi, tá? Então, falando a respeito do Garro, o Garro, ao que tudo indica, se apresenta amanhã no CT Joaquim Grava, no dia 7, junto com o restante do elenco. E aí o Corinthians deve fazer um acompanhamento muito mais próximo ao Garro, principalmente para entender como que essa questão vai estar afetando a cabeça dele. Ele provavelmente vai ter um acompanhamento psicológico, né? A psicóloga do clube vai estar próxima ali a ele para tentar entender. O staff dele também já está trabalhando em cima. O Corinthians deu o suporte necessário para ele. E o que a gente pode fazer, galera, é torcer pelo melhor. A gente vivenciou um ano brilhante do Garro. Ele foi o melhor jogador nosso durante toda a temporada. Até quando o Corinthians estava na Pindaíba, o Garro foi o nosso melhor jogador. E nesse momento, do ponto de vista do futebol, eu acredito que a gente tem que apoiar. Inclusive, eu vou colocar aqui do lado várias demonstrações de apoio que as torcidas organizadas tiveram com relação ao Garro. Ele tem que entender que dentro do campo a gente vai continuar apoiando ele, porém do lado de fora a gente torce para que seja resolvido da melhor maneira possível, né? Seja ele considerado culpado ou não. Se ele for considerado culpado, a gente volta aqui, faz um outro vídeo. Tenho medo nenhum de dar cara a tapa aqui e falar que pô, o Garro estava errado, merece ser preso, tá tudo certo, como também se ele for inocentado ou se ele tiver algum tipo de outra condenação que não seja a prisão, né, como vem sendo vinculado, né, de 2 a 5 anos de prisão de acordo com a lei da Argentina,
Se acontecer isso, a gente volta aqui e fala também a respeito dessa questão mais jurídica, mas eu não vou entrar muito nisso porque eu não conheço a lei da Argentina. Também não me interessa. O que me interessa hoje é o futebol. E a gente torce para que o Garro não tenha, não se afete tanto para jogar, mas a gente sabe que é uma situação complicada, é uma situação complexa. E, torcedor, paciência. A gente tem um Coronado. Se por um acaso o Garro não estiver desempenhando bem, pô, o Coronado tem que assumir essa responsabilidade esse ano, né? Vamos deixar essa questão humana do Garro de lado, talvez segure ele um pouco mais no banco, talvez dê um pouco mais de tempo para o Coronado, deixe o Garro um pouco mais à vontade para jogar quando ele realmente estiver se sentindo à vontade, mas nesse momento eu acho que não vale a pena, acho que vale a pena resguardar ele um pouco, talvez seja interessante, inclusive porque a gente sabe que alguns torcedores de outras equipes são podres, principalmente na Argentina, que acabam indo para um lado um pouco mais racista, talvez pesando um pouco nessa questão. Então a gente vai jogar Libertadores, vai ser complicado, não vai ser fácil, talvez essa pressão externa seja refletida em campo. Então, gente, vamos ter que ter paciência, torcedor, você tem que ser forte esse ano, porque 2025 não começou fácil pra gente. E o segundo assunto que eu quero tratar aí é uma questão um pouco mais delicada, talvez. Tem muita gente que fala assim, o Fagner não é ídolo, o Fagner é ídolo. Eu considero o Fagner como um ídolo, sim, mas existem ídolos e ídolos, né? Existem ídolos como o Ronaldo Giovanelli, existem ídolos como o Neto, existem ídolos como o Paulinho, que se aposentou recentemente, e existem ídolos como o Fagner, né? E o que eu quero dizer com isso? Existem jogadores, e isso a gente tem que separar muito bem. O jogador ele é profissional, o jogador ele não é torcedor. Existem poucos jogadores torcedores que torcem de fato pelo time. O maior exemplo que eu vejo disso recente no futebol, principalmente em relação ao Corinthians, é o Davi Luiz. O Davi Luiz, no Mundial de 2012, se dizia, pô, sou corintiano, torço pelo Corinthians, um dia quero jogar no Corinthians, e quando teve a oportunidade para voltar para o Brasil, acabou indo para o Flamengo. Por quê? Dinheiro. Isso significa que ele deixou de ser corintiano? Talvez não. Mas não dá para cravar também que, pô, ele é o maior representante da nação corintiana fora do Corinthians, né? E aí você vê o lado do Paulinho, por exemplo. O Paulinho, ele disse que teve propostas de outras equipes, mas ele decidiu voltar para o Corinthians. E em toda a entrevista que o Paulinho fala, ele fala que ele é muito grato ao Corinthians. Eu acho que a questão a respeito de tudo isso, em relação ao que eu quero chegar no ponto do Fagner, é essa questão da gratidão. A gratidão que o jogador tem pelo clube que projetou ele para o futebol. O Fagner é formado no nosso terrão, o Fagner ele saiu, se eu não me engano ele jogou no PSV, depois veio para o Vasco e aí voltou para o Corinthians. E ele ficou 11 anos, não dá para apagar essa história de 11 anos, ele tem mais de 500 partidas pelo Corinthians. E não dá para pagar isso. E o cara foi vencedor. O cara conquistou Paulista, o cara conquistou Brasileiro. Talvez o único título aí que tenha faltado para o Fagner, que foi da nossa época de ouro, foi a Libertadores. Mas o cara tem história no clube. O cara foi para a Copa do Mundo com o Corinthians. Ele era um dos melhores laterais direitos em 2018. Na verdade, ele era o melhor lateral direito em atividade no futebol brasileiro, né? Não tinha como contestar o Fagner naquele momento no futebol brasileiro. E isso muito se deve ao Corinthians, porque o Corinthians ele é um canhão de exposição. Tudo que você fala a respeito de Corinthians é muito grande, é muito forte. E alguns jogadores abusam dessa situação para se favorecer, e outros realmente honram o manto. Eu não estou dizendo que o Fagner tenha abusado do Corinthians, né? Até uma palavra pejorativa de se falar, mas o Fagner, talvez ele não tenha abusado do Corinthians, mas o Fagner, assim como, por exemplo, o Cássio, ele viveu o Corinthians enquanto ele estava no Corinthians, e talvez a gente só ouça falar novamente, saindo aí palavras da boca do Fagner ou da boca do Cássio, quando eles se aposentarem. E talvez nesse momento eles demonstrem algum tipo de gratidão ao clube. Porém, existem coisas que o corintiano não concorda. E o torcedor ele é extremamente passional, a gente é apaixonado pelo clube. E quando eu digo passional, eu digo que a gente não pode, talvez, menosprezar o sentimento do torcedor, principalmente se você é um profissional do futebol. E o amor que a gente tem pelo Corinthians, talvez, né, essa paixão que a gente demonstre pelo Corinthians,
seja algo que nos limita a situações com relação a cores dos nossos rivais. Eu, por exemplo, eu moro no Canadá, eu tenho recebi de presente logo agora no comecinho do inverno um casaco verde. O casaco é ótimo, ele é extremamente quente. E se houver a necessidade, eu vou usar. Mas não é o meu casaco do dia a dia. Eu tenho um casaco preto do dia a dia, porque eu não gosto de verde. E isso se deve muito à nossa rixa, né? Rixa, entre aspas, porque eu não odeio o palmeirense. Talvez eu admire o Palmeiras enquanto instituição, mas eu não gosto de verde. E isso veio desde pequeno. Né? Inclusive, eu tenho um vídeo muito comprometedor que eu digo ser palmeirense quando eu era moleque, mas isso não veio a caso. Isso eu conto para vocês num outro momento. Mas voltando à questão do verde, existem coisas para a torcida do Corinthians que pegam, né? Então, esse usar coisas verdes, nem você vai ver que nenhum jogador do Corinthians vai usar uma chuteira verde no campo. Agora, o Fagner talvez não tenha tido esse carinho pelo torcedor corintiano, que durante 8 ou 9 anos apoiou muito ele, e nos últimos 2 anos vem pegando muito no pé. Eu entendo que geralmente a última impressão que fica é a mais recente, né? Todo mundo criticava o Fagner por conta de questão física, por conta de questão, às vezes diziam, né, até questão disciplinar. Existiam várias e várias situações, inclusive eu gostaria até de mencionar o Kroos, né, que foi uma das pessoas que eu mais acompanhei nos últimos anos, né, falando a respeito de Corinthians, e o Kroos levantava pontos que eu achava, no mínimo, curiosos, né, que era a questão ali do Fagner em jogos que o Corinthians estava perdendo, às vezes até perdendo, via uma cãibrazinha, às vezes tomava um cartãozinho amarelo e já era substituído no meio do tempo. Isso incomoda o torcedor, né? Ainda mais considerando o Fagner como um cara que está há 11 anos no Corinthians, ele não chegou a 1 ano, ele não ficou 2 anos no Corinthians, ele ficou muito tempo. E isso é extremamente complexo de se lidar, justamente porque envolve a paixão do torcedor, que é o que eu estava falando no começo desse papo a respeito dele. E ele não teve esse tato com o torcedor do Corinthians, primeiro porque ele ainda é vinculado ao Corinthians, ele está emprestado ao Cruzeiro, de usar uma chuteira verde na apresentação dele. E aí volta a dizer, torcedor, você é passional, você ama o clube, assim como eu amo o Corinthians. Mas o jogador, muitas vezes, ele é grato, mas não ama. Ou ele pode até amar, mas a situação financeira faz com que ele faça coisas que pra gente seja algo impensável, para não usar outra palavra. E o Kroos fala muito isso a respeito do Fagner, a respeito da saída do Cássio. Também considero o Cássio talvez como o maior ídolo. É o ídolo que eu vi jogar. É o ídolo que eu vi defender bolas no Mundial. É o ídolo que eu vi defender pênaltis decisivos. O único título que o Cássio não ganhou com o Corinthians, além da Sul-Americana, foi a Copa do Brasil. É o título que faltava. São os 2 títulos que faltavam para o Cássio. E aí ele seria o goleiro campeão de tudo. Faltaram poucos jogos para o Cássio se tornar o maior jogador, né, em partidas da história do Corinthians. E o jeito como ele saiu sem se despedir da torcida me incomodou. E eu entendo que o Cássio seja profissional. Ele chegou no Corinthians numa entrevista coletiva com poucos jornalistas, mas ao longo do tempo ele foi ganhando uma importância para o clube que talvez hoje ele ainda não tenha tanto essa noção, mas ele é importante para o clube. E o Fagner também tem a sua importância. E o fato dele utilizar uma chuteira verde talvez não torne ele menos ídolo, mas torne ele uma pessoa que talvez não se importa tanto com o clube quanto a gente achava que ele se importava. E, tá tudo bem, cara. Ele foi pro Cruzeiro, que ele seja feliz no Cruzeiro, que ele consiga jogar, desempenhar o futebol dele. A gente sabe que o Fagner tem futebol, a gente sabe que ele tem qualidade. 35 anos é uma idade avançada, mas eu tenho 35 anos. O Fagner tem 35 anos, a gente aí é mais ou menos da mesma idade. A gente não é mais ou menos da mesma idade não, né? Nós somos da mesma idade. Mas isso não significa que o Fagner ele deixa de ser ídolo. Porém, a gente questiona o quanto ele ama esse clube que formou ele, o quanto ele ama esse clube que projetou ele para o futebol. Né? O Fagner jogou a Copa do Mundo não é só porque ele estava jogando bem.
O Fagner jogou uma Copa do Mundo porque ele estava jogando bem no Corinthians. E o Corinthians estava relativamente bem em 2018, né? 2019 um pouquinho melhor, 2017 o Corinthians foi campeão brasileiro, mas aquela época, né, até 2019, a gente vivia ainda uma fase menos conturbada quanto nos últimos 3, 4 anos aí, desde que entrou a gestão do Ilho e, pô, aumentou dívida e vocês já sabem tudo isso que a mídia fala aí pra vocês, tá? Então, pô, relevem essas situações, não levem pro coração, que realmente não vale a pena, pô, ficar se importando. O Fagner saiu, o Fagner não é mais jogador do Corinthians nesse primeiro momento. Se ele voltar no final do ano, pô, que volte bem, que volte melhor. Se não voltar, se o Cruzeiro resolver comprá-lo, pô, que ele siga feliz, que encerre a carreira dele no Cruzeiro, e aí depois que ele encerrar a carreira, a gente faz as homenagens que deve e tal. Mas eu acho que o torcedor tem que ser um pouco menos passional, né, um pouco menos apaixonado pelo torcedor, não, porque eu via muitos, inclusive, jornalistas falando a respeito, nossa, e o Fagner não sei o quê, o Fagner tem que ser titular, o Fagner é o melhor lateral direito do Brasil. O Fagner é o melhor lateral direito do Brasil há muito tempo. Na verdade, o Brasil carece de laterais direitos, né? A gente tem poucos laterais direitos aí que podem, talvez, ocupar essa posição. Lateral esquerdo, a gente fala muito do Arana. O Arana não tá numa posição boa, não tá numa situação boa hoje, mas a gente fala muito dele, porque a gente conhece, sabe o potencial dele, ele demonstrou esse potencial no Atlético também. Mas falar que o Fagner em forma é o melhor lateral direito, ele era com 30 anos, ele era realmente, quando ele disputou a última Copa do Mundo. Aliás, quando ele disputou a Copa do Mundo em 2018, ele era o melhor lateral direito do Brasil. Hoje ele não é. E o ano passado ele também não era. E em 2023 ele também não era. Existiam outras pessoas na frente dele. E, pô, a gente não pode ser hipócrita de querer achar que o nosso é sempre melhor. E não é, não é. A gente tem que olhar a gente tem que olhar pro time do amiguinho e falar, pô, teu jogador tá melhor, ele merece ir pra seleção. E o Fagner não era isso. Longe de ser isso. Só que a gente sabe o potencial que ele tem. Então, e uma outra informação também, que isso veio do blog do Macedo, que disse que a questão da saída do Fagner talvez não tivesse sido só uma questão financeira, né? Como o Fabinho Soldado disse em entrevista, talvez tenha sido uma questão comportamental. E, pô, há muito tempo se fala a questão de panela no Corinthians, a questão de o Fagner ser líder de panela. Pô, eu não sei, eu não tenho essa informação. Tô começando a fazer no canal hoje. Hoje é meu primeiro vídeo, eu não quero entrar nessa polêmica. Mas se de fato acontecer uma questão comportamental, a melhor coisa a fazer é tirar o cara de dentro do grupo, porque o grupo tá fechado. Você vê os jogadores brincando entre si, você vê os jogadores interagindo entre si. E, pô, se tem um jogador que tá fora dessa vibe, tira do time, sabe? Mas é isso, galera, não vou me estender muito também. Eu acho que a gente, para um primeiro vídeo, o assunto tá legal, o assunto tá interessante. Quero saber de vocês a opinião a respeito do Fagner, a respeito dessa situação do Rodrigo Garro também. Não seja babaquinha, porque se for babaquinha, você vai ser banido, você vai ser multado. Não tô nem aí, como eu disse a vocês, isso daqui não é uma democracia, isso aqui é uma ditadura. Quem manda no canal sou eu, porém o canal é feito para vocês. Então eu quero saber o que vocês querem que eu fale no próximo vídeo. Se inscreva no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo.